Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí chegando com a live desta quarta-feira. Hoje é o dia 2 de setembro do ano de 2020 e nós estamos começando essa live de quarta-feira, um dia muito tranquilo, animado, né, com calor intenso, mas estamos aqui para nossa conversa de todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Vou cumprimentar o meu amigo Edmilson Costa. Muito boa noite, Edmilson. Chega mais. Boa noite, Maia. Bom dia para você, boa tarde, boa noite aos internautas que nos acompanham sempre, Brasil afora, Brasil adentro, a todos uma boa noite. Muito bem. E hoje nós temos o nosso convidado, é o candidato a prefeito da cidade de Porto Velho, é o nosso dos pré-candidatos. O nosso convidado de hoje é o primeiro pré-candidato a prefeito que chega para participar conosco dessa live. Candidato doutor Breno Mendes, muito boa noite, bem-vindo a esta live pela página da Abraço Rondônia, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Tenho um prazer imenso em recebê-lo para essa conversa de hoje. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, uma grande satisfação, Antônio Maia, Edmilson Costa. Quero agradecer a oportunidade de falar com o público de vocês aqui da página. Estou à sua disposição. Muito bem. Doutor Breno Mendes, fale um pouco aí da sua vida, aí. Quem é o candidato Breno Mendes, que está aí pleiteando uma candidatura à prefeitura do município de Porto Velho? Fale um pouco de Breno Mendes. Para vocês que não me conhecem ainda, eu sou o doutor Breno Mendes, advogado, mas eu acho que é importante começar lá atrás, né? Começando a minha história, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, porque eu sou cearense, minha mãe é cearense, meu pai é cearense, nós chegamos aqui em 1986 para 1987, naquela época eu tinha 6 para 7 anos, e aí nós fomos morar numa invasão do bairro Caladinho. Meu pai foi minerador, foi garimpeiro, veio para trabalhar na mineração Jacundá, e nós fomos morar na invasão do bairro Caladinho. Quando foi aos 14 anos, aconteceu um acidente, eu tinha 14 anos, aconteceu um acidente com meu pai, ele foi vítima de um atropelamento na Avenida Rio Madeira com o Rio de Janeiro, e faleceu, e nossa vida mudou totalmente. Ficou minha mãe, professora de ensino infantil, tinha apenas o magistério, a minha irmã e eu. Então eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar na economia de casa. Foi fazer tudo que podia fazer para ganhar dinheiro e, por fim, comecei a vender livro na rua e aí fui ajudando na economia de casa, sempre aquele sonho de um dia poder me formar, dar uma vida melhor para minha mãe, para minha irmã, e foi isso que eu fiz. Quando deu uma média ali, com 18 anos, eu passei na faculdade de pedagogia. Minha mãe, naquela época, minha mãe fazia também, depois começou a fazer na Uni pedagogia, fiz pedagogia, depois passei no concurso público da SEDUC, fui o 8º lugar, sou concursado, sou servidor público até hoje, desde 2002, já tenho 18 anos, e a partir dali começou aquele sonho de, além de dar aula, poder ajudar na minha casa. Comecei a dar aula na educação infantil, educação fundamental, depois fui dar aula em ensino médio, dei aula no curso de pedagogia, ainda dei aula no magistério, na Escola Carmela Dutra e depois no Padrão, nas últimas turmas de magistério. Depois fui orientador escolar na Escola Estudo e Trabalho, no Areal ali do centro. E fui professor de faculdade, de pedagogia, de administração, fiz o curso de Direito, fui dar aula de Direito na faculdade também, quase todas as faculdades particulares, dei aula de técnico de gestão pública, meio ambiente também, e a partir dali também tive a oportunidade de exercer vários cargos públicos. Por exemplo, na SEDUC eu fui o chefe do Fundo Escola, um programa de capacitação dos gestores. Então, eu viajei os 52 municípios do estado, capacitando os diretores, vice-diretores, secretários e o corpo técnico da escola para
poder ensinar as fortalezas, as fraquezas, ameaças, oportunidades, como gerir os gastos da escola, porque naquele momento eles estavam começando a receber dinheiro na escola, direto na escola. Antigamente era a SEDU que recebia o dinheiro e distribuía a merenda, comprava tudo o material. E aí, naquele momento, estava sendo descentralizada a gestão da SEDUC. E aí nós fomos fazer as capacitações em todo o estado de Rondônia, mais de 300 escolas em 52 municípios. Depois, tive a oportunidade de ser convidado para ser chefe de gabinete de um vereador. Então, tenho muita experiência na Câmara Legislativa, conheço todo o sistema, a organização do Legislativo. Depois, fui convidado para ser chefe de gabinete de deputado estadual, conheço também toda a sistemática da Assembleia Legislativa. Fui convidado para ser chefe de gabinete do prefeito, né? Fui chefe de gabinete do prefeito, fui presidente da Endu, fui chefe da comissão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, fui presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente dos Assuntos Legislativos da Ordem dos Advogados do Brasil, fui presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, que é uma associação nacional, dentre outros cargos. Montei nosso escritório, junto com um sócio que estudou comigo, advogados Mendes e Sá, advogados associados, e nos últimos anos eu venho me dedicando ao Fiscal do Povo, né? Estou aqui com uma camiseta aqui, Fiscal do Povo, que é esse trabalho que muitas pessoas me conheceram a partir do Fiscal do Povo. E o que é o Fiscal do Povo? O Fiscal do Povo é aquela pessoa que está sempre próximo da população. Por quê? Quando nós começamos nossa vida aqui em Porto Velho, foi lá no bairro Caladinho, onde eu fiquei quase morando 30 anos. Então, naquela dificuldade, eu estudei na escola pública, escola Tancredo Neves. Até hoje, eu preciso do Sistema Único de Saúde. Eu sei a dificuldade que é. Eu tenho 5 filhos. Vai nascer minha primeira netinha agora. Ia nascer agora sexta-feira, mas ficou para domingo, às 17 horas, está marcado. Minha filha Brena. Vai ter a minha neta Maitê. Então, todos eles precisam do Sistema Único de Saúde. Sei a dificuldade que é. Peguei por muito tempo um ônibus e eu tenho uma história realmente de superação. E eu sei onde é que onde o sapato aperta. Então, quando eu tive a oportunidade de poder ajudar as pessoas mais carentes, eu venho dedicando a minha advocacia para as pessoas mais carentes, pessoas mais vulneráveis, pessoas que têm dificuldade de ter, inclusive, uma informação. Eu venho fazendo, por exemplo, a briga do táxi compartilhado. Quando chegou os aplicativos, que é muito importante a chegada dos aplicativos em todo o mundo, não foi diferente aqui no Brasil, no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho, só que os taxistas praticamente terminaram. E aí eles criaram uma comissão, uma coordenação com o Chiquinho lá de Sintaxe para fazer o quê? O táxi compartilhado. E aí nós ajudamos a construir, de forma, como advogado, essa questão do táxi compartilhado, convencendo, persuadindo, explicando aos vereadores a necessidade de regulamentar, e aí foi feita a regulamentação através de uma emenda na lei orgânica, emenda 75, onde foi criado a nomenclatura táxi compartilhado. Houve muito problema, depois foi criada uma segunda emenda, a 76, definindo as cores, preta e amarela, do táxi compartilhado. Então, foi uma das contribuições que me deixaram realmente muito conhecido nesse setor do transporte público e os taxistas da mobilidade urbana. Depois veio a questão da Energisa. Em 2018, nós fomos contra a privatização da Ceron e fizemos vários movimentos em relação a isso, ajudando os servidores, e muitas pessoas ficaram contra mim. Falaram assim: não, doutor Breno, tem que privatizar a Ceron porque a Ceron não presta. A Ceron tem uma energia cara e é de má qualidade. E era verdade, mas só que eu era contra a privatização. Foi privatizada, e aí, no primeiro momento que foi privatizada para a Energisa comprou por R$50 mil, pouco tempo depois, no mesmo ano, propôs um aumento de 27%. Nós fomos para o movimento, conseguimos diminuir para 23%, 25%. E os movimentos não pararam, cada vez maiores, conseguimos convencer os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ao ponto que chegou um momento que não dava mais, toda a mobilização que nós fazíamos nas redes sociais, ou de forma presencial, não estava dando efeito.
e aí nós propomos ao deputado Laerte Gomes, ao deputado Jair Montes, ao deputado Marcelo Cruz, deputado Alex Redano e outros deputados, a criação de uma CPI, a CPI de Energias, e foi criada a CPI de Energias. E, para nosso espanto, aconteceu o quê? Nós descobrimos que todas aquelas orientações que nós passávamos o consumidor fazer reclamação no PROCON, tinha mais de 3 mil reclamações. O consumidor estava atendendo nossa orientação. O que ele estava fazendo? O PROCON não estava repassando para o Ministério Público. O PROCON, depois de 3 mil reclamações do consumidor em Porto Velho, não fez nenhuma medida administrativa, uma sanção administrativa contra a Energisa. Não mandou para o Ministério Público. Depois descobrimos também que o IPEM fazia a medição, a aferição no medidor e só estava dando ruim para o consumidor. Quando dava favorável para o consumidor, não avisava o consumidor. Descobrimos que tinha uma parceria com a Polícia Civil. Então, várias situações aconteceram que foram descobertas na CPI de Energisa. A CPI de Energisa ela foi suspensa nesse momento, por causa da pandemia, e já volta agora nas próximas 2 semanas de setembro. Falta só ouvir os deputados federais, ouvir os diretores da Energisa para proporcionar para eles a ampla defesa do contraditório devido ao processo legal, e depois vem o relatório final, a votação deles, que nós acreditamos nisso. E, por fim, veio a pandemia, e aí veio a questão do auxílio emergencial. Como eu tinha que ficar em casa, igual todos nós temos que ficar em casa nesse momento de pandemia, agora que começou a liberar, o que aconteceu? Eu tinha que ter alguma forma de ajudar a população. E a forma que eu achei de ajudar a população foi através das lives. Eu comecei a fazer live orientando as pessoas como ela alcançar o seu direito através do auxílio emergencial. E isso criou uma repercussão não só local aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, mas no Brasil todo. Por exemplo, eu cheguei a fazer lives aqui de 2 milhões de pessoas. Ontem eu fiz uma live, já está com 413 mil visualizações, teve um alcance de 1.700.000 pessoas. Então, criou essa repercussão e o meu nome realmente está disseminado tanto na Zona Leste como na Zona Sul, Zona Norte, centro da cidade, mas também na Zona Rural e em todos os 13 distritos de Porto Velho. Então, essa é um pouco da história que chegou até aqui. É uma ficha extensa do pré-candidato Breno Mendes. Essa é a primeira vez que você disputa a eleição, Breno? Não, eu já tinha disputado a eleição para deputado estadual na eleição passada, né? Em 2018, eu fui dos não políticos, eu fui o mais votado dos não políticos, foi 4.153 votos, e dos políticos, juntando todo mundo, fui o 10º mais votados aqui em Porto Velho. Por que eu falo isso? Eu falo com muito orgulho, porque a minha campanha passada foi só feita com os amigos, pessoas que realmente da minha confiança, pessoas mais próximas mesmo, e feita basicamente através das redes sociais. Só para você ter uma ideia, hoje eu estou com 166 mil seguidores na página Breno Mendes Advogado. Eu sou das pessoas que não é político e também dos políticos, a pessoa que tem mais seguidores hoje no estado de Rondônia. Tenho mais seguidores que o governador do estado de Rondônia, tenho mais seguidores que qualquer um dos deputados federais, tenho mais seguidores de todos os deputados estaduais ou qualquer um vereador ou prefeito de Porto Velho ou de qualquer um dos 51 municípios. Hoje eu sou o mais seguido do estado de Rondônia em seguidores. Em curtidas, eu estou com 70 mil curtidas na página, estou perdendo para 2 deputados federais só, que foi o deputado federal mais votado, que tem 73 mil curtidas, e a deputada que tem 73 mil curtidas. E eu estou chegando a 71 mil curtidas. Então, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook e WhatsApp, eu acredito que nós estamos tendo uma grande participação que começou muito forte desde 2018, com esse trabalho. Por isso, sou muito orgulhoso de cada voto que eu consegui naquela época. Muito bem. Antes do Edmilson fazer alguma pergunta, Edmilson, vamos cumprimentar os internautas que estão chegando já aí, olha. O doutor Breno pode cumprimentar também Alexandre Garcia. Né? Grande abraço, Alexandre Garcia. Muito obrigado. Né? Bruna Farias. A Bruna Farias, minha filha. Fechada contigo aí até a alma. André Serriali, um grande abraço. Claudione. Cleonice, aliás. Grande abraço, boa noite. Márcio Westenberg, grande abraço. Adriane Isabel, boa noite, turma do Avante, um grande abraço, Avante. Eni Pereira, uma grande amiga minha, lá do bairro Caladinho também, que é a irmã dela.
Grande abraço. Estão ouvindo a gente e acompanhando aqui só na... Legal, bacana. Só no acompanhamento aí temos a Daniele, Lindomar, Valéria, Alexandre, Eliáureo, Garça e mais outras, tantas outras, e mandando também aqui no nosso WhatsApp. Edmilson. Tem muitos seguidores aí, muito obrigado mesmo. Boa noite, doutor Brendo. Boa noite, conversar com o doutor Brendo é fácil, desenvolver da conversa, ele já é uma pessoa da mídia, né? E é um advogado popular, todo mundo já conhece, então fica muito fácil a gente conversando. E aqui nós não temos pautas definidas, as perguntas, as conversas irão fluindo na medida que nós vamos conversando, né? E daí eu sempre faço essa pergunta, o senhor é advogado, a gente está vendo nessa política muitos advogados pleiteando uma cadeira, né? Não sabemos quais serão os motivos, ou se ainda estão naquela onda de Bolsonaro. O senhor vai ser... A gente sabe que o senhor tem uma passagem pelos bairros, pelas classes mais desfavorecidas, você está à frente de qualquer coisa, de qualquer ato, se o senhor você toma frente para resolver os problemas, talvez isso lhe dê uma popularidade. Hoje, talvez, assim, com o conhecimento que eu tenho do senhor, acho que o senhor assusta alguns concorrentes seus, né? E aí eu faço a pergunta, o que o senhor viu no prefeito que ele não fez, que o senhor decidiu a ser pré-candidato a prefeito, que o senhor, chegando lá, tomara que chegue, poderá colocar em prática? Não é uma proposta, é uma visão que o senhor tem. Eu acredito assim, tem muitas pessoas que veem a política com as pessoas como adversário ou inimigo. Eu não vejo que nenhum pré-candidato ou prefeito que passou por Porto Velho seja meu inimigo ou adversário. Eu acredito que meu inimigo, número 1, é a Energisa. Meu inimigo é a saúde que está uma mazela. Meu inimigo é a educação, que muitas crianças passaram 3 anos na zona rural sem educação, sem poder ir para a aula por falta de transporte escolar, transporte terrestre ou fluvial. Meu inimigo é a falta de saneamento básico que tem em Porto Velho. Esses são os meus inimigos. Então, eu vejo que cada gestor, quando ele tem a oportunidade de ser votado, primeiro, ser colocado por Deus. Nada acontece se Deus não tiver não for a permissão de Deus. Quando um gestor tem a permissão de Deus e é votado pela população de forma democrática para exercer um cargo, principalmente de prefeito, de uma capital, como é Porto Velho, ele tem que fazer o quê? Eu vejo como uma corrida de revezamento. Então, aquele prefeito faz a corrida dele de revezamento e passa o bastão no final de 4 anos. Eu penso nisso. Eu tenho um posicionamento contrário à reeleição, eu sou contra a reeleição, há muito tempo eu venho defendendo isso. Eu acredito que no executivo você tem que fazer um mandato e você dá a possibilidade da alternância do poder. E quando, por conta dessa experiência no legislativo e no executivo, eu vi que existe outras possibilidades de fazer de algo que poucos gestores fizeram. Primeiro, você está presente nas comunidades. Como eu vim do bairro Caladinho, eu sei a necessidade do bairro Caladinho, eu sei exatamente a necessidade da Zona Sul de Porto Velho. Por exemplo, a Zona Sul de Porto Velho sofre lá atrás, há mais de 30 anos atrás, quando nós chegamos em Porto Velho, nós furamos um poço amazônico. E está lá o poço hoje. Toda vez tem que cavar mais meio metro, 1 metro para a água chegar. É um problema não só do Caladinho, mas toda a Zona Sul de Porto Velho. Esse é um grande problema. Se você for aqui para o Igarapé e aqui para o Aponhã, no Aponhã temos 7 ruas que ainda falta água, dando problema. Tem água uma semana, outra semana não tem. No Igarapé é a mesma coisa. Se você for aqui para os 3 condomínios maiores, condomínio Cristal da Calama, Orgulho do Madeira e Morar Melhor, problemas também com a água, muito sério em relação à água. Então, assim, nós temos esses bolsões aqui, nesse sentido. Por exemplo, se eu for mais falar aqui na Cristal da Calama, tem um outro problema porque os condomínios, eles foram entregues, mas com a falta dos equipamentos. Não tem a creche. No Orgulho do Madeira foi feita a creche ali, a escolinha, por compensação do irmão Gonçalves, que entregou aquela obra, porque senão não teria essa obra. Então, tem uma escola ali com 250 ou 300 vagas, mas tem mais de 500 crianças ainda esperando para ter vaga no Orgulho do Madeira. Então, nós temos problemas de todas as ordens. Então, eu vejo, quando um prefeito
está presente nos bairros, seja da Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, nos distritos, Zona Rural, ele sabe a dificuldade. Por exemplo, se o gestor ele tivesse presente próximo dos produtores rurais, ele saberia que a principal reivindicação dos produtores rurais é as vicinais. Então, o que eles querem? Escoar a produção. Mas para escoar a produção, eles precisam de quê? Estradas sem buracos, estradas que não alaguem. E o que acontece? Eles não conseguem escoar a produção por conta disso. Nós tivemos um problema ainda maior esse ano da pandemia, porque existe um programa que é o PA. A prefeitura compra, em média, de 6 a 8 mil reais de cada pequeno produtor. Aí o produtor, por exemplo, ele produz inhame, macaxeira, aí ele entrega uma quantidade de quilos lá onde era o terminal, e aí depois ele é compensado com um valor de 6 a 8 mil anual. Isso não aconteceu esse ano, por conta da pandemia, mas os produtores fizeram, plantaram, colheram, e aí a produção vai estragar. Por quê? Eles não conseguiram entregar e a prefeitura não conseguiu pagar, aconteceu a mesma coisa com o Estado. Então eu vejo que o olhar mais humano, o olhar mais próximo da comunidade, você ouvindo a população, descentralizando, fazendo um orçamento participativo, trazendo a população, debatendo quais são as prioridades da cidade em cada setor, você consegue aproximar as suas prioridades de gestor com as prioridades da comunidade. Por quê? O gestor, principalmente o prefeito, ele está mais próximo da comunidade, então ele vai tomar uma decisão que a comunidade quer. Eu vejo dessa forma. E assim, um exemplo, quando eu era orientador da Escola de Trabalho, eu comecei a ver que a maioria dos alunos que não tinha problema é que a família estava presente, o pai, a mãe, o tio estava cuidando, fazendo tarefa. E aquelas crianças ou adolescentes que davam mais problemas, por incrível que pareça, quando a gente fazia uma investigação, era que a família não dava a cobertura, não estava presente. A mesma coisa é o prefeito. Se o prefeito ele não está presente, o bairro fica sujo, a rua falta iluminação, o bueiro fica aberto. E eu vejo, lógico e evidente, não é o doutor Breno que vai ser o salvador da pátria, não é o mágico, mas o líder, ele inspira as outras pessoas. Se a partir do momento que você vai para o bairro, por exemplo, nós temos um bairro aqui, a cidade de Jardim ou Ronaldo Aragão. Se você faz um mutirão no Ronaldo Aragão, chama o Fortaleza. Se você vai no Ulisses Guimarães, chama o Claudinho do Ulisses. Se você vai no Marcos Freire, chama o Eli. Se você vai no Porto Cristo, chama o Flávio. Você envolve, vai no Parque Amazônico, você envolve a Márcia. Você vai envolvendo os líderes do bairro, chama a população, coloca a carreta, coloca a prefeitura, coloca a Secretaria CEMED, CEMUS fazendo exames, envolve todo o corpo dos secretários e a população, as pessoas ficam empolgadas, você coloca uma música, você faz um churrasco, por que não? Tudo isso é possível fazer, faz uma brincadeira. E aí você faz um mutirão a cada 15 dias em cada bairro, isso você vai envolvendo. Não precisa de dinheiro, eu penso que nós precisamos ter uma gestão de forma dinâmica, criativa, principalmente que vai acontecer no próximo ano. Nós temos o segundo trimestre, foi divulgado ontem, com a recessão de 9,2% do PIB. Claro e evidente que nós estamos tendo um presidente que está ajudando muito, tem que dar a César que é de César, sou muito justo. O governo Bolsonaro está ajudando tanto os estados como os municípios. Tem estados que teve problema fiscal, não é o caso de Rondônia, mas o que aconteceu? Eles deram mais dinheiro do que eles arrecadariam. Então, você sabe que eles teriam que compensar o que foi a perda do ICMS, mas ele está dando mais dinheiro do que o próprio estado perdeu. Aconteceu em alguns municípios. Ou seja, mesmo caindo na arrecadação, houve uma compensação nesse momento de pandemia. Quando chegar em 2021, isso não vai acontecer. Então, quais são as prioridades? É você manter em dia o servidor público, você não pode atrasar de maneira alguma, você tem que reconhecer o servidor público, você tem que capacitar o servidor público, você tem que trazer para o seu lado o servidor público. A partir do momento que você consegue fazer isso, mesmo com o orçamento apertado que vai ser no próximo ano, fomentando especialmente setor produtivo, na geração de emprego e renda. Doutor Breno, tem como gerar emprego e renda no próximo ano? Tem. Como? Você trazendo o empresariado para o seu lado. Então, o setor produtivo, estou conversando muito com Chico Holanda, com Ranieri, Joana Jonara, conversando com o Guto, todo o setor produtivo, o Adélio Borafaldi, para quê? Trazendo soluções de como nós podemos fomentar tanto os grandes empresários, que nós não podemos deixar de lado, os médios e os pequenos e os micros empresários. Todos precisam realmente
de um apoio da Prefeitura de Porto Velho. O líder maior da cidade é o prefeito. Então, o prefeito vai falar o seguinte, reúne todo mundo, define quais são os objetivos, fala assim, ó, a direção é essa. Então, tanto o setor público como o privado vai nessa direção. Agora, nós precisamos ir juntos. Olhando para as pessoas que estão desempregadas, nós temos um índice de pessoas que informais de quase 50%, pessoas que são informais, autônomos, que são ambulantes. Nós temos que ter um olhar também especial para aquelas pessoas. Nós não podemos perseguir o pipoqueiro, você não pode perseguir aquela pessoa que está sobrevivendo. Então, conheço o Brasil todo. Eu vi em Salvador, por exemplo, um rapaz muito jovem, mas muito experiente na política, que é o ACM Neto, prefeito. O que ele fez? Ele pegou todos os camelôs, lá existe uma avenida 7 de setembro também, ele ordenou os camelôs, ele ordenou os ambulantes, ele padronizou com a roupa específica, ele deu distanciamento, reformulou todo o código de postura dele. Nosso código de postura é algo que vai ser revogado, porque ele é totalmente ultrapassado. Eu nasci em 1978, tenho 42 anos. O código de postura é de 72, 74 ou 76. Então, está muito ultrapassado. Era uma Porto Velho que não existe mais. Porto Velho é outra Porto Velho. Então, nós temos que pensar Porto Velho de uma forma dinâmica, produzindo, gerando emprego, não buscando pressionar o empresário. Hoje o empresário tem medo. Hoje o empresário ele é um sobrevivente. Por quê? Ele paga uma alta carga tributária, ele paga alta Energisa, ele paga alta CAERJ, ele paga uma folha de pagamento com muito encargo. Ou seja, tem muitos empresários, e aqui eu mando um grande abraço para os lojistas, comerciantes, principalmente da 7 de setembro, Jatuarana, José Amador Reis, Carlos Gomes, que eu acompanhei diretamente essas lutas, ficaram mais de 120 dias fechados. Isso é desumano. Eu fui totalmente contra a questão do lockdown. Eu não era favorável ao lockdown. O que eu vinha defendendo há muito tempo? A questão da prevenção imediata. Você teve qualquer problema, você ia na UPA, você teria que receber de forma precoce a ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Fui totalmente criticado. A mesma coisa que aconteceu com o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é doido. Meu amigo, pode ser doido, mas o que salvou a vida de muitas pessoas em todo o Brasil foi ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Os municípios que fizeram isso no estado de Rondônia salvaram vidas. Porto Velho não fez isso e nós perdemos, infelizmente, várias pessoas próximas, mais de 600 pessoas que morreram, amigos nossos. O que acontece? Passou, o primeiro decreto foi em março, aí passou abril, maio, junho, julho, dia 31 de julho, apenas dia 31 de julho, a Prefeitura de Porto Velho fez a primeira compra de pregão eletrônicos da ivermectina e azitromicina. Só para vocês terem ideia, quando você compra de muitos, o preço cai. Então, quando o poder público comprou muito ivermectina. O valor da ivermectina saiu a 83 centavos, o valor unitário. E a azitromicina saiu a R$2. Se você for comprar na farmácia diretamente, o popular, o que vai comprar? Você vai comprar por R$20, R$30 a ivermectina. E para o município saiu 83 centavos um comprimido de ivermectina. Então, ter investido mais na questão precoce. Nós não podemos aceitar o que vem acontecendo na UPA Sul, o que vem acontecendo na UPA Leste e o que vem acontecendo na Adelaide. O que acontece? As pessoas que não chegam do seu trabalho identificam que seu filho está doente, seja o pai ou seja a mãe. Então, é depois das 18 horas. Normalmente, você chega às 19 horas. 19 horas, o posto do teu bairro está fechado. Seja o Hamilton Gondim, seja o Castanheira, seja o OBS Caladinho, qualquer outro, o José Adelino lá do Ulisses Guimarães, está fechado nesse horário. E aí você vai para onde? Para o lugar que o pobre tem para ir, o vulnerável, que é a UPA Sul ou a UPA Leste ou a Adelaide. Chega lá, fica lotado, e você vai esperar a noite toda, só vai ser atendido provavelmente no outro dia de manhã. A pessoa que trabalha vai voltar ao trabalho, seja o homem ou a mulher. Então, cria essa dificuldade. Para acabar com isso, eu entendo que nós podemos fazer de uma forma totalmente diferente, não cobrando essa perseguição que há nos médicos para bater ponto. Médico não tem que bater ponto de maneira nenhuma. Eu sou totalmente contra o Tribunal de Contas, o Ministério Público que faz médico bater ponto. Não é para isso. O médico ele tem que atender. Eu preciso ter que atender 30 pessoas. Doutor, você vai atender 30 pessoas para mim? Vou. Então, vai lá. Acabou. Por exemplo, eu posso conversar com o médico é igual ao professor. O médico ele tem que trabalhar em 3 lugares diferentes para fazer o salário dele melhor, igual ao professor. Então, o que nós temos que fazer? Você não precisa abrir tão cedo o postinho do bairro.
Você pode abrir um pouco mais tarde o posto do bairro e fechar mais tarde. Se eu fechar o posto do bairro 8 horas da noite, 20 horas, o que vai acontecer? As pessoas que vão chegar em casa, identificar o filho está doente, vai levar para o posto do bairro. E você não vai ter a necessidade de encher a UPA. A UPA Sul, a UPA Leste e o Underlight são os casos que você chegou no posto, identificou que não é apenas uma febre, não é apenas uma tosse, não é apenas uma dor de cabeça, é um caso mais grave, de urgência e emergência, que vai para a UPA. Então, é o posto que vai mandar você ir para a UPA. Você vai ser levado para lá. Levou? Ah, não é um caso de UPA, é para ir para João Paulo. Então, as pessoas estão utilizando a UPA Sul, UPA Leste, a Underlight e o João Paulo como se fosse o posto de saúde. Porque o posto de saúde está fechado na hora que a pessoa mais precisa. E é isso que nós temos que tentar mudar. Dá para mudar, doutor Breno? Dá para mudar. Então, uma das prioridades nossa, quando eu falo nossa, porque eu estou ouvindo a população, é a saúde. São coisas simples que dá para trabalhar com o Conselho de Medicina, o CREMERO, dá para trabalhar com o Sindicato dos Enfermeiros, com a associação, por quê? E trabalhar, trazer o Tribunal de Contas, trazer o Ministério Público, fazer um TAC, um termo de acordo de conduta, falando assim, ó, eu vou trazer para mim a responsabilidade como prefeito. Me dá um ano. Se eu fizer dessa forma e não der certo, vocês fazem da forma que vocês quiserem. Se quiser que realmente o médico bata a ponta, ele vai bater. Mas nesse primeiro ano eu quero fazer dessa forma. Vamos fazer um teste? E eu acredito que nós vamos trazer os médicos, porque o valor que a prefeitura está pagando hoje para o médico é um valor baixo. Antigamente era legal ser médico aqui em Porto Velho ou aqui no estado de Rondônia. Hoje não vale a pena. Minha filha está se formando agora em medicina, ela que falou agora, a Bruna. Eu tô quase para perder minha filha para fora, porque para fora está pagando muito melhor. Então, assim, nós não estamos conseguindo formar os nossos filhos aqui em Rondônia e manter em Rondônia. Por quê? Antigamente, quem vinha de Rondônia vinha com um salário triplicado para passar as dificuldades aqui. Hoje, não. O salário não é atraente. Então, nós temos que trabalhar de alguma forma e o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tem que entender essa necessidade dos médicos e também entender a necessidade da população. É a forma que eu vejo que pode ser feito diferente. Muito bem. Ô, doutor Breno, essa pandemia causou muitas quebras em algumas empresas, microempresa, pequena empresa, e também muita gente foi demitida. O que a gente percebe em Porto Velho já faz algum tempo, essas creches que foram construídas já no final do governo do prefeito do Mauro Nazif, e tem algumas delas que nunca funcionou. Exemplo, uma que tem na Imigrantes, com a 20ª Avenida por ali, sim. Ela está desde dezembro do último mês do mandato do ex-prefeito Mauro, e a creche continua fechada, quer dizer, tem mato crescendo, matagal, e até ultimamente fizeram, no lugar do portão, tiraram o portão e colocaram um muro de tijolos. Quer dizer, não entendi por quê. Qual é a sua visão nesse sentido? É reabrir creche? Porque muita gente, mãe de família principalmente, vai ter que procurar uma recolocação no mercado e vai precisar da creche, com certeza. O que você espera? Uma das prioridades da nossa gestão vai ser a questão da geração de emprego e renda. A mão de obra especializada da mulher, você sabe, nós somos aqui 3 homens, mas o olhar feminino é muito melhor. Nós temos um olhar muito vertical. É assim e pronto. A mulher não, ela tem uma lateralidade, ela vê as coisas nas questões horizontal. Ela chama de sexto sentido, né? Então, nós estamos perdendo essa força maravilhosa de trabalho, que é das mulheres, porque muitas mulheres não podem trabalhar porque têm que cuidar dos seus filhos. Tem alguns casos que as avós cuidam dos avós, mas na maioria dos casos, não. Eu conheço muito a realidade da Zona Leste, né, e da Zona Sul, e eu sei o que eu estou falando. Então, elas não vão trabalhar para cuidar das crianças, porque, às vezes, o próprio trabalho que ela fosse fazer, eles iam ganhar um salário. E só para você colocar para alguém cuidar é 300, 400 reais. Então, não compensa. O que nós temos que fazer? Investir na universalização da primeira infância, do primeiro a 6 anos. Colocar essas crianças em creche integral. Dá para fazer? Lógico que dá. Porque você tem dois momentos. Primeiro momento, você consegue criar uma creche em 1 ano? Não consegue. Mas você já tem creches particulares que você pode comprar vaga. Inclusive com valores menores. Então, primeiro você pode fazer parcerias com as creches existentes, você pode fazer parceria com as igrejas evangélicas, nós temos várias igrejas evangélicas que têm escolinha, você coloca as crianças na creche, dessa forma. Enquanto isso, você vai pegando a creche que tem lá na Imigrantes, né, que está fechada desde do Dr. Mauro, que ali estão depredando ela. A mesma coisa aconteceu com aquele posto de saúde ali no Lagoinha, na rua
acho que é na Daniela com a Inocêncio, né? Benedito Inocêncio, que foi depredado, acabou, pegou até fogo esses dias. Então, você não pode acontecer, você tem que fazer igual o Bolsonaro. Não importa se a obra começou com Lula ou com a Dilma, não. Se tem uma obra, você tem que terminar. Isso é zelo ao erário. Você tem que acabar as obras. E a questão da obra das escolas, e principalmente das creches, ela é estratégica para você conseguir fomentar essa questão da geração de emprego e renda. Então, nós vamos pegar. Nós temos um grande parceiro de empresários, que é o Adélio Barafaldi. Nós temos outro grande parceiro, que é o próprio irmão Gonçalo, que é o seu João. Então, são pessoas que estão investindo, e aí tem que fazer obras de compensação social. Nós temos a própria usina, as duas usinas, Geral e Santo Antônio, que gera 30 milhões de royalties. Nós não sabemos para onde vai esse dinheiro, porque ele vira fumaça. Coloca um pouquinho em cada coisa, nós temos que definir qual é a prioridade. E eu penso que a prioridade é a saúde. Eu acredito que nós temos que partir para o nosso hospital municipal. O Estado vai fazer o euro nesses próximos 2 anos. O Estado, já vou adiantar para vocês uma novidade, o governador do Estado de Rondônia vai ser o grande parceiro dessa gestão, dessa próxima gestão comigo, à frente da gestão, porque nós estamos nos entendendo, conversando muito. Governador, estive semana passada com o governador, expliquei para ele, eu preciso do DR fazer nas vicinais, porque nós temos 7 mil quilômetros de vicinais Porto Velho. Porto Velho é o município que tem mais vicinais no Brasil. São 7 mil quilômetros. É como se você fosse e voltasse no Ceará. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a questão do Estado do Belmont, que é a responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. O Estado fez um termo de cooperação e está asfaltando depois de quase 40 anos. Ótimo, parabéns para o Estado. Agora, além de asfaltar, eu quero que o Estado segure essa via do Estado do Belmont com a responsabilidade do Estado para fazer a manutenção. A setor chacareiro ali no Jardim Santana, responsabilidade do Estado. Joana d'Arc, responsabilidade do Estado. Estado da Viçosa, 13 de setembro, Estado japonês, Areia Branca, responsabilidade do Estado. Fazer o cinturão verde que nós temos aqui, tanto a entrada da cidade pela Irmã Marcelina, como lá por cima da Uni, tudo é responsabilidade do Estado. Porque se eu tiro da minha responsabilidade e pego ali a entrada da União Bandeirante, transformo em uma rodovia estadual, dando essa responsabilidade para o Estado, eu tirei para mim, da minha responsabilidade enquanto município, pelo menos quase 3 mil quilômetros. De 2 a 3 mil quilômetros, vamos deixar a responsabilidade. Aí você começa a ter, de forma organizada, o pouco recurso que o município tem para investir onde que é mais necessário. Nós precisamos fazer as vicinais, precisamos, através do DR. O DR tem que ser o grande parceiro do município de Porto Velho. Então, o que eu vou precisar muito aqui do governador? O DR, falei para ele, a questão da CAERJ, para definir de uma vez por todas como é que vai ficar, se você vai municipalizar a CAERJ, trazer a responsabilidade, como acontece em Vilhena, com SAI, como acontece em Rolim de Moura, como acontece em Cacoá, em outros municípios, acho que Ariquemes também. Como é que você vai fazer? Se você vai trazer a questão que foi feita agora, o marco regulatório do saneamento básico, se você faz através do BNDES, se você consegue colocar na CAERJ capital externo para manter o poder estatal, para não privatizar, sou totalmente contra, não vou aceitar a privatização da CAERJ. CAERJ está ruim? Tá. É falha? É. Ninguém aguenta mais a CAERJ? Ninguém aguenta mais a CAERJ. Mas ruim com ela, pior sem ela. Se o governo do Estado de Rondônia não tiver o poder em cima da CAERJ, ou a prefeitura, que é o poder concedente, não tomar conta da CAERJ, fica pior. Por quê? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Serom. Eu era contra a privatização da Serom e sou totalmente contra a privatização da CAERJ. Talvez um modelo híbrido. Como é que é fazer? Uma parceria pública e privada, trazendo dinheiro externo, mas com poder de decisão do município ou do Estado. Nós estamos conversando. Pode ser que continue com o Estado, desde que o Estado realmente cumpra as metas que têm que ser cumpridas. Quais as metas? Para fazer a Zona Sul, a interligação da adutora do Rio Madeira para o Batistaca, do Batistaca a ETA, que está 60% terminado, falta 40%. O dinheiro do PAC continua aqui. Então, a questão da Zona Sul, para nós melhorarmos a ligação de toda a água da Zona Sul, não está tão difícil. Eu acredito que nos dois primeiros anos da gestão a gente consegue resolver definitivamente a questão da água da Zona Sul e esses problemas pontuais aqui no Aponian, no Igarapé, no Morar Melhor, no Cristal da Calama, no Orgulho do Madeira. Então, são questões que precisamos do Estado para desenvolver.
E uma das parcerias muito grandes que nós temos são os deputados estaduais e federais com as suas emendas. O prefeito, ele tem que ser o pedinte. Por quê? Eu não vou pedir na porta do deputado estadual, não é para o doutor Breno, não é para o prefeito, é para a população. Então, são 24 deputados estaduais, eu vou bater em todas as 24 portas de deputados estaduais pedindo. Ah, mas eu sou de Vilhena, mas não tem importância, você é o deputado de Rondônia. E Rondônia, nós precisamos de fortalecer a capital. Hoje, dos 52 municípios, o patinho feio do estado de Rondônia é a capital. Porque se você for de Ariquemes a Vilhena, toda a BR é desenvolvida, todos os municípios são bonitos. Verdade. Então, falta. Então, se eu conseguir, cada deputado tem uma média de 3 milhões. Se eu conseguir 1 milhão de cada deputado, já vai ser 24 milhões. Se eu pegar, cada deputado federal tem 15 milhões. Nem os deputados federais investem tanto, os deputados federais de Porto Velho investem tanto em Porto Velho. Então, o que eu vou chamar os deputados? A responsabilidade. Se for eleito por Porto Velho, o dinheiro tem que ficar em Porto Velho. São 8 deputados federais que têm dinheiro de bancada. Vamos olhar para Porto Velho? Vamos ajudar Porto Velho? E eu não tenho vaidade nenhuma em falar assim, ó, quem trouxe essa emenda foi A, foi B, vamos inaugurar a obra junto, quem trouxe a emenda foi ele, parabéns, estamos lá, vamos bater palma, vamos fazer festa, vamos fazer churrasco, vamos fazer busca, não tem problema nenhum, porque o político, ele vive de aparecer. E a gente tem que entender como é que funciona. Agora, tem que dar a oportunidade de pedir, não vai ter esse choque. Claro e evidente que existe uma divergência, tem muitas coisas que eu falo nas minhas lives, que eu combato os deputados federais, porque eu vejo que o valor maior que quem tem são os deputados federais, são 15 milhões que cada um tem para emenda. Só individual, fora de bancada e fora de todos eles. Então, assim, o que você tem que fazer? Um trabalho de persuasão, de conquista para Porto Velho. Independente se você é amigo ou não é amigo do deputado, porque a divergência no campo político sempre vai existir. Tem a direita, tem a esquerda, tem o centro. O que nós temos que fazer, eu costumo falar o seguinte, eu estou fechado com o povo, Supremo é Deus e a população. O poder emana do povo, é a Constituição Federal que dispõe isso. Que acabou. Então, assim, se você for eleito, você é uma autoridade colocada por Deus, votada pelo povo. Então, você tem por obrigação destinar todos os recursos para o povo. Qual o povo? De Porto Velho. Eu tenho que defender, e eu sou advogado, faço isso. Eu tenho que defender, e eu sou parcial, todo advogado é parcial, não é imparcial, quem tem que ser imparcial é o juiz. E eu defendo o quê? O povo de Porto Velho. Eu vou brigar pelo povo de Porto Velho. E eu tenho certeza absoluta, trazendo uma gestão descentralizada, de forma democrática, ouvindo todos os líderes dos bairros, chamando todos os políticos para participar, sem vaidade, dando a oportunidade dessas pessoas aparecerem que trouxe suas emendas. Eu acredito que assim, pela primeira vez, alinhado, presidente da República, governador do estado de Rondônia e prefeito de Porto Velho, nós vamos conseguir tirar Porto Velho da situação que está. Porto Velho, as pessoas são de acolher, são pessoas que vieram do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, aqui do Norte também, são pessoas que querem acolher, do Amazonas, pessoas que são felizes, são alegres. Então, e as pessoas não são tão, não cobram tanto. O que elas querem? A rua limpa, a rua iluminada, o lixo passando no dia, a sua água abastecida, o saneamento básico, que houve o marco regulatório, não vai ser resolvido nos próximos 4 anos. Eu não venho aqui fazer promessa. Nós vamos começar, mas não vamos terminar. Tem as metas. Quer dizer, se nós temos hoje 3,5% ou 5%, eu acredito que tem 1%. Mas as estatísticas falam que tem 3,5% de saneamento básico. Se nós conseguirmos chegarmos a triplicar, chegarmos a 15% ou 20% de saneamento básico, foi mais do que fez 100 anos as outras administrações. E eu acredito que nós conseguimos chegar a esse número 3 vezes maior que já existe. Agora, vai depender de vários fatores. E vamos trabalhar para isso. Certo. O doutor Breno, falamos bastante de capital, essas coisas. Alguns companheiros e colegas estão participando aqui dos distritos. Certo. Muita gente hoje participando, assistindo. Não estão mandando mensagem, não sei porquê, mas estão bastante gente aqui acompanhando. A questão dos distritos, particularmente depois da balsa, que agora, graças a Deus, vai ter uma ponte ali no Rio Abunã, no Rio Madeira, à altura do Abunã, ligando Vista Alegre do Abunã, beneficiando também Fortaleza de Abunã, Extrema e Nova Califórnia. A gente, como temos a rádio comunitária educadora lá na Extrema, e eu estou aqui em Porto Velho porque também tem essa pandemia que impede a gente de ir para lá e para cá. Já temos uma idade um pouco
favorita a Covid, mas então é melhor prevenir. De toda forma, as reclamações são muitas, em cima da CAERD, por exemplo, né? Questão da iluminação, que deixa a desejar por parte da Indu, muitas vezes. Enfim, uma série de reclamações. Saúde, no postinho não tem o dentista, né? Médico vai lá um ou outro, enfim. É uma época dessa, tinha apenas uma enfermeira que entrou de férias, e aí já viu, né? Vai tudo para o Hospital Regional de Extrema. Como é que o senhor vê a questão dos distritos, principalmente naquela parte ali da ponta do Abunã? Porque muita reclamação tem também em relação aos deputados estaduais. Todos são daqui de Porto Velho para Vilhena, com exceção para Guajará-Mirim. Mas para lá, para a ponta do Abunã, não vai nada. Como é que o senhor vê e entende essa questão dos distritos? Eu tenho uma preocupação muito grande, não só os distritos de Vista Alegre, de Abunã para frente, mas tenho uma preocupação muito grande com os do Baixo Madeira. Porque, assim, quantas pessoas conhecem demarcação? Quantas pessoas conhecem Calama, São Carlos, Nazaré São Carlos? Então, assim, eu vejo a dificuldade do Baixo Madeira. É muito mais difícil você atender o Baixo Madeira, principalmente Calama, que está praticamente 200 quilômetros distante daqui, por água. Você tem se você for para Humaitá e de Humaitá para Calama, é mais rápido hoje. Então, assim, para você ver mais perto. Então, a dificuldade que é. Então, eu vejo que falta esse olhar em relação ao Baixo Madeira também, como quando a gente está falando aqui de Jaci, Paraná. Eu vou do caso mais distante, Extremo, Nova Califórnia, ou Calama, mais demarcação, mas só para vocês entenderem aqui. Jaci, Paraná. Quanto tempo nós tivemos aqui as usinas e ficou só o caos para Jaci, Paraná? Depois que aumentou a cota aqui, que sobrou, foi destinado a 81 milhões, obrigatoriamente ficou destinado 30 milhões para Jaci, Paraná, e agora que foi feito a UPA de Jaci, Paraná e aquela praça que foi feita lá. Ainda é pouco pelo investimento que tem lá da usina. Então, assim, Jaci, Paraná, que tem um dinheiro específico, Novo Mutum, é complicado. Você vê Rio Pardo, durante 18 anos que tinha o distrito de Rio Pardo, o que aconteceu? Quando foi em 2017, a primeira vez que eu fui em Rio Pardo, eu contei 700 postes e nenhum, preste bem atenção, tinha um poste, tinha um fio, mas não tinha um braço, não tinha um relé e não tinha lâmpada. 700 postes. Não existia iluminação pública. É exatamente isso que você está ouvindo. 18 anos de distrito. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz uma reunião com o administrador, falei assim, nós vamos colocar lâmpada aqui. Ele falou, doutor Breno, não venha falar isso porque o senhor está prometendo. Eu falei, não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui a metade. São 700 postes, vamos colocar 350. E nós colocamos 400. Braço, relé, reator e a lâmpada. Quando nós acendemos em Rio Pardo, em 2017, 400 lâmpadas, parecia que era o Natal. A cidade parou, o distrito parou de Rio Pardo. E foi aquela festa enorme, porque tinha ali 400 lâmpadas. Então, a gente sabe a dificuldade. A mesma coisa aconteceu com todo o eixo da BR, Abunã, União Bandeirantes, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extremo, Nova Califórnia, que nunca tinham recebido as lâmpadas e os braços novos. Pegava assim, o que sobrava e o resto para lá. E aí nós mudamos totalmente o paradigma. Nós começamos a colocar, tanto na zona urbana, rural e distritos, lâmpadas brancas e novas, braços novos, com qualidade. E foi isso que nós fizemos. Então, eu acredito que em relação à infraestrutura, principalmente de asfalto, e a questão de saúde e educação no distrito, é muito mais agravado porque sempre os prefeitos, os deputados estaduais e os próprios vereadores não conseguem ir lá. Por isso que eu vejo o seguinte, as pessoas falam muito dos políticos, mas o político ele tem que exercer o seu poder. Um exemplo, se você tem um momento que você tem dificuldade de você ir de carro, se você tem dificuldade de barco, você pega um helicóptero e vai, mas você não pode deixar de ir. Não pode deixar de ir. O governador agora de Rio Branco comprou um helicóptero novo, e houve muita crítica. Ele falou assim, como é que eu vou em todos os municípios do Acre que tem dificuldade de acesso? Ele comprou um helicóptero, e foi justificável, tá lá, tá certo.
Por quê? Aquela questão da presença física. Quando você vai lá, o gestor, vai em Extrema, vai em Nova Califórnia, vai em Fortaleza do Abunã, vê a necessidade. O que era Fortaleza do Abunã em relação aos festivais? Todo mundo ali tinha uma arrecadação. Hoje, eles continuam o acriano, as pessoas de Rio Branco, especialmente Cruzeiro do Sul, indo para Fortaleza do Abunã, explorando Fortaleza do Abunã, mas as pessoas que vinham ali não estão tendo arrecadação. Por quê? Não existe o poder público, não existe o município ali movimentando, fomentando o turismo. A partir do momento que fomenta o turismo, quem vai ganhar? Os munícipes. A mesma coisa acontece aqui na Caldeirita. Todo final de semana está lotado Caldeirita, só que as pessoas que moram ali, a Paula, o Domingos, o Penha, não estão ganhando dinheiro. Por quê? É cobrado a entrada? Não é cobrado a entrada. Mas o caos fica, o lixo fica. E quem é que limpa? São os populares, porque a Marquise não vai lá. Então, é essa visão. Eu vejo assim, nós temos os administradores em cada um dos distritos? Temos. Na campanha passada, foi prometido ser criada uma secretaria especial dos distritos. E essa secretaria não foi criada. Inclusive, era uma coordenação dentro do gabinete. Essa coordenação foi para a CEMOB, depois viram que não ia dar certo, voltou para o gabinete. Essa coordenação tem ficado do lado do prefeito, porque o prefeito tem que olhar e os administradores teriam que ter um poder como se fosse 13, são 13 distritos que nós temos, como se fossem 13 subprefeitos. E aí eu acredito, sim, como que deveria ter uma estrutura de orçamento melhor para os administradores. Por quê? O prefeito não consegue estar todo tempo em Nova Califórnia, Extrema, principalmente. Consegue estar aqui em Jaci, consegue em Novo Mutum, até Rio Pardo e União Bandeirantes. Mas lá, ele vai lá no máximo uma vez por mês. No caso, se nós fôssemos gestores, porque se você pegar o atual gestor ou os dois últimos gestores, quantas e quantas vezes foram nesses distritos? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E você tem que ir. É a obrigação do gestor ir, porque, um exemplo, se você não está o prefeito, está o vice-prefeito. Outra coisa que é importante, e outra é a questão do vice-prefeito. Nós estamos com muita cautela. Acho que a questão mais difícil nesse momento é você escolher um vice-prefeito. Por quê? O vice-prefeito tem que ser o prefeito. Atuante. São dois prefeitos. É claro, olha, nós temos aqui uma zona urbana enorme. Se Porto Velho fosse só a Zona Sul e Zona Leste, já era uma cidade grande. Agora nós temos Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Centro. Já é a zona urbana grande. Você vem para a zona rural, enorme. Você vai para o Baixo Madeira, enorme. Você vai para o outro lado da BR, enorme. Então, assim, você tem que ter dois prefeitos atuantes. É o prefeito e o vice-prefeito. Você não pode brigar. Um exemplo. Eu posso ter divergência com o Antônio Maia, eu posso ter divergência com o Edmilson, mas eu não posso deixar a minha divergência atrapalhar o povo. Então, o prefeito, por exemplo, enquanto o prefeito está aqui em Porto Velho, na zona urbana, o vice-prefeito está na zona rural ou no distrito. Quando o vice-prefeito vem para a zona urbana, vai o prefeito fazer o inverso. O vice-prefeito vai levar o secretário ou a secretária de educação para o distrito. Quando o prefeito for, vai levar o de saúde. E aí, ou vai dar CEMOB, e você vai revezando. É assim a gestão. O problema em Porto Velho é uma cidade grande, mas tem um número de habitantes ainda pequeno. Aproximadamente, segundo o IBGE, 539 mil habitantes, eu acredito que tem mais, eu acredito que tem 600 mil habitantes. Ainda é pouco. Então, a população parece que, você sabe que quanto menor a cidade, a briga política é maior. E as pessoas tornam a política como se fosse pessoal. E a política não é pessoal, ela é interpessoal. O que tem que ser? Você tem que ser uma figura de gestor. Então, assim, você sai quando você é eleito, a responsabilidade não é sua, não é pessoal, é do povo. Então, assim, você tem que ter a responsabilidade e a dignidade de honrar seu mandato conversando com todos os atores políticos, seja ele da sua base aliada ou não. Você tem que respeitar a tua oposição, porque a oposição faz você crescer, faz melhorar. E o papel dos vereadores, quando você fala assim, muitas vezes, o prefeito atual, ele é criticado, com razão. Mas se o prefeito é ruim, vocês podem ter certeza, é porque os vereadores são piores. Porque quando você tem fiscais, vereadores que trabalham, principalmente, eu acho que o principal fator do vereador, mais do que legislar, é fiscalizar. Se o papel do vereador é fiscalizar, quando os 21 vereadores fazem o seu papel, o prefeito ele se torna melhor, porque ele é como se fosse uma concorrência, ele vai buscar melhorar, não vai ficar atento. Mas quando todo mundo é da sua base, quando todo mundo é apadrinhado e não faz o que deveria ser feito,
Infelizmente, quem perde é a democracia, quem perde é a república, quem perde é, infelizmente, o povo. E eu vejo que, assim, não quero briga com ninguém, quanto mais vereadores estiver do nosso lado, melhor, mas com papel republicano, cada um fazendo sua parte. Poder harmônico, mas independente. Cada um vai administrar, fazer o que tem que ser feito. Trabalhar em prol de Porto Velho, da população. É isso que nós precisamos. Dar voz, dar vez, visibilidade para as pessoas que não se sentem representadas. Por que a população não quer votar? Porque elas não se sentem representadas. Então, eu quero ser um prefeito que as pessoas falam assim, ó, chegou um cara, uma pessoa, um prefeito que é do caladinho. Chegou um prefeito que é do povo. Não é um rico. Infelizmente, eu peço mil desculpas a todos os ricos aqui de Porto Velho, mas, assim, infelizmente, o rico, ele não tem um olhar voltado às pessoas mais vulneráveis. Não tem. Só quem passou a dificuldade, só quem passou todo esse sofrimento que eu passei, que eu tenho certeza que vocês passam ou passaram, sabe o que é. Pegar um ônibus, não ter ar-condicionado, passar horas e horas na UPA, passar horas e horas no posto de saúde, estudar na escola pública, não ter uma merenda de qualidade, você não ter o transporte, os pais têm que levar a criança numa moto, às vezes 4 crianças numa moto. Eu sei o que é isso. Nós temos um problema tão sério em Porto Velho em relação às escolas da zona rural. Quando estava tudo funcionando, o que acontecia? Tinha criança que saía da sua casa 4 horas da manhã, tinha que pegar o transporte, o ônibus, transporte terrestre, pegava 4 horas da manhã, ia de casa sem tomar o café, chegava na escola, não tomava café, só ia tomar o café no lanche, às 9 horas da manhã. Você imagina, das 4 às 9, 5 horas a criança pequenininha ali de 6, 7 anos sem lanchar. Então eu vejo que essa questão da merenda também em relação aos distritos é muito importante da zona rural. A criança sai 4 horas ou 4 e meia da sua casa, chegou na escola, tem que tomar o café da manhã. Tomou o café da manhã, quando for na hora do intervalo, ela vai lanchar. E antes de sair da escola, ela vai sair almoçada. Almoçou, porque ela só vai chegar em casa 2, 3 horas da tarde. É muito sacrifício. Então, nós temos que ter esse olhar. Então, eu não posso dar o mesmo valor de 52, 53 centavos para a zona urbana, para a merenda dia letivo, com o mesmo valor da zona rural. Então, se eu dou 53 centavos por aluno aqui, eu tenho que aumentar isso aí para 1,50, pelo menos. Exato. Essa questão do transporte escolar e da merenda escolar é bem discutida e é bem viável e propícia, porque você falou, Breno, que a criança sai 5 da manhã, quando vai tomar a primeira refeição, o primeiro café da manhã, já passou 5 horas. Essa criança não vai ter rendimento nenhum. A sua ideia de escola em tempo integral, como é que você pensa? Será que há essa possibilidade a curto, médio prazo? Como é que você vê essa questão? Tem que ter. Primeiro, começando com a primeira infância, que nós falamos de 1 a 6 anos, que é a educação infantil, que é a responsabilidade do município, não só Porto Velho, mas todos os municípios, prioritariamente a educação infantil e ensino fundamental. É você trabalhar isso. Nós temos aqui como referência, lá atrás, com o Chiquilito, o Colégio Padrão. Que o Colégio Padrão você já poderia começar a fazer isso. Você tem hoje o Colégio Padrão, você tem o Vicente Rondon, você tem o Padre Chiquinho, você tem algumas estruturas grandes do município de Porto Velho que você pode já fazer a escola integral. E as pessoas pensam que escola integral é o aluno passar 8 horas estudando. Não é isso. O que é a escola integral? É o aluno, por exemplo, que estuda de manhã às 4 horas normais, depois ele vai tomar o banho, vai almoçar na escola e ele vai fazer o contraturno. O contraturno é o quê? Ele vai fazer o reforço. Então, aquilo que ele estudou de manhã, à tarde ele vai ter o reforço de matemática, de português, ciência ou qualquer outra área. O que ele vai fazer à tarde? Vai fazer um esporte. Ele vai preencher o tempo dele com alguma atividade lúdica, seja aula de reforço ou esporte. Vai jogar um xadrez, vai jogar um vôlei, vai jogar um futebol, e é isso que tem que ser feito. Dá para fazer em todas as escolas de Porto Velho? Não, não dá. Mas dá para você fazer em algumas escolas, principalmente as maiores, de médio e grande porte. Dá para fazer. O que nós temos um grande problema também em Porto Velho? Nós temos a questão das extensões. Hoje nós temos uma escola, Flor do Piquiá, aí tem a extensão da Flor do Piquiá. E essas extensões, elas são casas, são locações. E é isso que nós temos que também parar. Nós temos que construir dentro da escola, se tiver estrutura, e aquelas escolas que não têm estrutura, você tem que criar novas escolas.
o gestor ele tem que ter um olhar voltado para a educação. Construir, sim, creches, construir, sim, escolas, quando não for possível, construir na própria escola mais salas. E, às vezes, até de uma maneira vertical, se for a necessidade. Nós temos aqui, eu vejo a educação de jovens e adultos como uma prioridade também para você resgatar a questão do analfabetismo em relação às pessoas, inclusive da melhor idade, que nós vamos restabelecer como se fosse uma alfabetização para todos, como teve lá atrás isso aqui já teve em Porto Velho, não foi aproveitado. Eu vejo que é possível, sim, fazer a escola integral da forma que a gente está pensando. Uma época também aqui em Porto Velho abriu a escola, por exemplo, finais de semana. Lá em Brasília, eu estudei a primeira série em Brasília. Eu saí do Ceará, fui para Brasília, passamos um ano, depois viemos para Porto Velho. Quando eu estudava na classe 43, a classe 43 era do subúrbio de Brasília. Lá em Brasília era Ceilândia, nós morávamos em Ceilândia. Quando nós saímos de casa, chegávamos na escola, a gente tomava o café da manhã. No intervalo, a gente tomava a merenda e, ao sair, almoçava. Era assim já lá há mais quase 40 anos, 30 anos atrás. Aí o que fazia? Outra coisa. Aquele aluno que não faltava aula, só o aluno que não faltava. Para quê? Para o aluno não ter falta. E você não ter evasão na escola. Você ganhava 5 quilos, olha como é que eram as coisas, pobreza mesmo. 5 quilos de arroz no final do mês, o aluno que não faltasse. Esse arroz era um arroz parbolizado, com soja. Então era um arroz misturado, que dava ali, e para nós, que não tinha nada em casa, pelo amor de Deus, eu duvido um aluno faltar ali. E é aqui nós queremos fazer a mesma coisa. Trazer o aluno, você lembra quando foi feito? Nós tínhamos antes do Bolsa Família, nós tínhamos cartão escola, né? Acho que era, primeiro nome, Bolsa Escola. Como é que ele fazia o Bolsa Escola? O pai só ganhava o valor da assistência social a partir do momento que o filho não faltasse e mantivesse uma condição de nota boa. A questão da nota boa, ela é muito relativa e complicada, porque, como você falou, Antônio, você tem que garantir, primeiro, a alimentação, porque muitas crianças não conseguem alimentar em casa, com aqueles nutrientes mínimos para você sobreviver. Quando você consegue sobreviver com aqueles nutrientes que você adquire na escola, aí você consegue sobreviver e aí você tem mais alimentação para você conseguir aprender. Aí vem a questão do ensino-aprendizagem. O que é mais importante na escola? É você ter o ensino-aprendizagem. Mas mais importante do que você ter ensino-aprendizagem é o quê? Você aprender valores que você vai se formar um bom cidadão. Eu vejo que no nosso programa de governo, nós estamos trabalhando muito a questão de Deus, família e pátria. Ah, mas é uma visão conservadora. Me perdoe que não é conservador, mas tem que ser. Nós estamos perdendo os nossos valores. As pessoas não falam mais em Deus, as pessoas não falam mais em família, as pessoas não vão mais à igreja. E você sabe que a obrigação de educação é da família, mas é do Estado e é da igreja. Então, todos têm que estar unidos para fazer a formação do cidadão. E quando você não fala em Deus, quando você não fala em família, quando você esquece esses valores, a violência ela toma conta, e quando você não toma conta da sua família, quem vai tomar conta da sua família são os bandidos. Por isso que a violência em Porto Velho está chegando a níveis alarmantes. Doutor Breno, tem como a prefeitura ajudar o Estado em relação à segurança pública? Tem. Por quê? Quando você faz as ruas sem estar buraco, você vai ajudar o policiamento. Quando você está com a iluminação em dia, você vai ajudar o policiamento. Quando você faz escola, você está tirando os meninos da rua. Quando você investe na juventude, em curso de capacitação, em capacidade técnica, em cursos técnicos, em empreendedorismo para a juventude, quando você investe em esporte, você está tirando da marginalidade a juventude. Quando você gera emprego e renda, colocar o menino para trabalhar, seja que tenha com 12 anos, 13 anos, 14 anos, coloca para trabalhar, menor aprendiz. Tem que acabar com esse mimimi que a criança não pode trabalhar. A criança que não trabalha, às vezes, eu vejo que muitas pessoas falam assim, o pai não pode corrigir o filho, não pode chamar a atenção. Claro que tem que chamar. Então, essa questão dos valores que estão se perdendo, por conta, às vezes, da televisão, de algumas outras coisas, tem que acabar. Nós temos que mudar esse triste panorama. E tudo no nosso programa de governo é baseado em quê? Na família. Nós temos 5 pilares no nosso programa de governo, que é saúde, educação, geração de emprego e renda
a agricultura, que nós estamos desenvolvendo. Esses pontos extremamente importantes para nós, para desenvolvermos, mas sempre focado no pilar principal, que é a família. Se não fizer isso, não vai. Ô, pré-candidato Breno, falou-se muito na questão de vice-prefeito, que tem que ser um prefeito Tem que ser. revezando com o prefeito. Já tem algum nome? Nós tem 18 pré-candidatos a prefeitos. Uhum. Para vice-prefeito, como é que está a sua expectativa para somar na sua chapa? Já há um nome, já há um consenso? Qual é a sua expectativa aí? Qual é o perfil do seu vice? O perfil do meu vice tem que ser como se fosse... Não existe pessoas iguais, mas eu acho que tem qualidades e valores que são parecidos. Por exemplo, eu gosto de servir o povo, gosto de estar do lado da população, gosto de ouvir a população. Então, acho que tem que ter essa disponibilidade de servir. A pessoa que está se lançando como pré-candidato ou a candidata a prefeito ou a vice-prefeito, ele tem que saber que durante 4 anos da vida dele, ele vai servir a população de Porto Velho. Ele não pode tirar férias, passar 3 meses fora. Ele vai tirar ali um final de semana, a cada mês ele tira um final de semana para descansar com a família. Pronto, ninguém é de ferro. Mas tem que cuidar de Porto Velho, o foco é Porto Velho. Então é trabalho, trabalho, trabalho. Estar presente, conversando, falar em nome do prefeito, uma pessoa que seja do bem, pessoa que seja cristão, tenha valores firmes em Deus, na família. Se não for dessa forma, não serve para ser meu vice. Independente se é homem ou mulher, mas que seja servo de Deus, que sirva a população, que sirva o povo e que ouça, participe da vida. Existe na nossa lei orgânica do município, que é assim, ó, que o vice-prefeito ele só assume quando o prefeito ele ultrapassa 15 dias de licença. Ele se ausenta por alguma viagem, algum compromisso ou por questão de doença. Só que existe uma outra possibilidade. Qual é a possibilidade? Quando o prefeito determina missão. Existe isso na lei orgânica do município. E o meu vice-prefeito, no primeiro dia, eu fiz um compromisso com os taxistas seguinte: se esse atual gestor ele não fizer a regulamentação do táxi compartilhado, o meu primeiro ato como prefeito vai ser a regulamentação definitiva do táxi compartilhado. Isso é um compromisso que eu tenho, muito firme na minha cabeça. E o segundo ato que eu vou fazer é determinar a missão do vice-prefeito, que a missão dele durante 4 anos é seguir a população, estar onde ele está. Não é obrigado o prefeito se ausentar 15 dias para ele tomar a posse. Ele não vai tomar posse do prefeito, mas vai estar presente. Ele não precisa ser secretário. Se for, um exemplo, se tiver uma pessoa que tenha capacidade de assumir uma secretaria, pode até ser, mas o foco que eu quero um vice-prefeito ou uma vice-prefeita não é para estar me ajudando verdadeiramente a correr o trecho, ver o que está acontecendo lá na linha 5, em Joana d'Arc, ó, prefeito, aconteceu isso, beleza, meu vice-prefeito, estou assumindo um compromisso, assuma, está precisando aqui um tubo arme, quebrou aqui a barragem, nós estamos precisando, então assim, tem que ser pessoas do bem, trabalhando em conjunto, porque não adianta mais. O que acontece? Há uma ciumeira desnecessária, você vê, todos os vice-prefeitos, os últimos 3 ou 4 vice-prefeitos apagaram, e acaba, quando o vice-prefeito apaga também a luz do prefeito. Por que os prefeitos não tiveram vida própria? Porque não existe. Gente, o cargo de prefeito é só uma outorga que a população te deu para você trabalhar. Então, você, político, principalmente prefeito, ele é empregado do povo. E eu, como eu sou servidor, eu já sei como é que é. Então, assim, é servir, pronto. Então, é esse perfil que eu estou buscando com o vice-prefeito ou a vice-prefeita, que seja realmente trabalhador, focado mesmo nessa questão. E vai trabalhar sem vaidade. E eu acredito que nós estamos orando muito para ter esse vice. Nós estamos, nesse momento, eu estou no Avante, né? E que o deputado Jair Montes é o presidente. Nós estamos conversando muito com o Patriota, que é o presidente, é o Marcelo Cruz. Eu acredito que, nesse momento, provavelmente, encaminhe, através do próprio Patriota, um nome, né, que seja do Patriota para vir na nossa, como nosso vice-prefeito. Dependendo, lógico, nós temos muito... A política ela é a arte do diálogo. Nós vamos conversar, amadurecer isso com os líderes partidários e, claro, que o aval final é meu. Eu não vou aceitar ter um vice-prefeito que não some comigo ou com a população de Porto Velho.
Então, o seu vice-prefeito vai ter ainda, né? Decisão de causa. Sim. O pré-candidato Breno. Nós estamos aí com 1h11, Edmilson, de live, já conversando com o doutor Breno Mendes, pré-candidato a prefeito. O tempo corre rápido quando a conversa flui, quando tem conteúdo. A convenção do partido, Breno, que dia vai ser a convenção? Terça-feira agora que vem, dia 8, às 17 horas, vai ser da forma que nós estamos aqui participando, online, não vai ser presencial, por conta ainda que nós estamos na fase 3 do decreto, não foi para a fase 4, e eu acredito que também é uma fase de prudência. Eu vejo que a nossa campanha ela vai ser muito a questão virtual mesmo, eu vou trabalhar muito nessa pegada do Facebook, WhatsApp, Instagram, as pessoas que me seguem, elas já estão sabendo disso, que nós vamos trabalhar mais na questão virtual. Eu não sei como é que vai ser a questão das resoluções do TSE, se vai poder fazer campanha na casa em casa, não sei como é que vai ser, mesmo se puder, eu vou preferencialmente fazer de forma virtual. É dessa forma que eu quero fazer, para nós exercitarmos nosso poder. Eu vejo que muitas pessoas nem querem mais também essa questão lá. Mas a nossa convenção vai ser através do Zoom, nós vamos disponibilizar para a imprensa e também para a população, as pessoas que quiserem participar. Beleza. Edmilson. Nós queremos participar. Participar. Doutor Breno, a gente não tem, ele fala com tanta propriedade porque tem conhecimento de causa, né? Doutor Breno fala de norte a sul, de leste a oeste de Porto Velho, porque ele anda pela periferia toda. Então, isso é muito bom, dá um ênfase no eleitor. Se o eleitor te ouvir, ele vai dizer, esse é o cara, porque ele fala com conhecimento de causa, dá nome aos objetos, não é? Porque tem candidato aí que até medo de falar tem. Entendeu? Então, quando a pessoa fala com propriedade, com conhecimento de causa, o povo confia, né? E é preciso, se o cara é um jovem, um advogado jovem, com essa propriedade de conhecimentos da popularidade da cidade, com certeza você vai trazer coisas novas para o município de Porto Velho e com visão de futuro. É isso que Porto Velho precisa. Eu moro aqui em Porto Velho há quase 50 anos, eu cheguei aqui ainda jovem, né, vi desenvolver essa cidade, a gente conhece mais ou menos quem é quem na política. E a gente, que está aqui há muitos anos, vê como as coisas desenrolaram. Então, a gente viu poucos executivos a fazer aquilo que é a cidade, que a população precisa. Então, eu estava te ouvindo aqui bastante, a gente deixou bastante coisa falar, porque vocês teve a popularidade, né, com as redes sociais, e a gente deixou o senhor à vontade. Mas nessa rua que eu estou morando, eu estou há 16 anos, e graças a você, a gente é muito grato, porque não tinha nenhuma lâmpada aqui, e eu falei com você, e você colocou lâmpada, hoje a minha rua aqui não apagou mais. Graças que bom, né? Então, assim, as pessoas, a gente precisa, como o senhor fala, que é a favor que seja só de um mandato para rodar, né? Para buscar mais ideias novas. De repente, se a tua ideia está servindo ao povo e o povo está gostando, nada mais do que uma reeleição, tudo bem. Mas isso também depende da aceitação da população, né? Eu tenho certeza que você vai desenvolver muito bem, e depois da convenção, né, Maia, a gente já deixa aqui o nosso check-in de apoio para ele, não quiser votar depois da convenção, doutor, aí as portas estão abertas, né? A gente aqui não tem agenda marcada, nem arquitetada, as coisas fluem à medida que a gente vai conversando, tá bom? Obrigado, por senhor já está despedido, Maia, já? Então, uma hora e pouco, né? Boa noite para o senhor, foi muito boa a live, a gente te agradece. Boa noite a você, boa noite ao Maia, e boa noite aos nossos internautas, Brasil afora, Brasil adentro, que nos acompanham nas nossas lives de segunda, quarta e sexta. Até a próxima. Doutor Breno Mendes. Fico muito feliz, Edmilson, com suas palavras. Eu fiquei tão à vontade aqui, até me desculpe, porque eu fiquei muito à vontade com vocês, Antônio Maia e Edmilson Costa, porque realmente o papo fluiu, estou falando com muito coração mesmo, eu estou com muita vontade. Eu penso que tudo na nossa vida, você tem que ter vontade de fazer. E essa vontade, meu coração está com essa vontade de ser prefeito de Porto Velho. As pessoas, eu escuto a população, eu tenho aqui no meu WhatsApp milhares de pessoas, são mais de 8 mil pessoas
que praticamente todas elas falam, doutor Breno, o senhor tem que ser prefeito de Porto Velho, o perfil que nós precisamos de Porto Velho nesse momento não é uma pessoa que é só da teoria, não é uma pessoa que é de uma outra classe social mais elevada, a gente precisa de uma pessoa que tenha coragem de fazer e atitude. E nisso eu tenho muita coragem, atitude, eu não tenho medo de tomar decisão, eu não tenho medo de sentar com o Ministério Público, Tribunal de Contas, explicar, não é brigar, mas é mostrar o ponto de vista da gestão, que é necessária, porque a maioria dos promotores e dos conselheiros não tiveram aquela vivência do que é uma gestão, especialmente essa gestão que é Porto Velho. Porto Velho, ela tem que ter uma bondade, uma calma maior do sistema de controle de fiscalização, porque senão o gestor não trabalha. E uma coisa que eu vou fazer é trabalhar. E eu vou precisar dessa parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para eles entenderem que eu vou ter que fazer o que não foi feito por muitas pessoas. E tem que ter coragem. E é assim que vai ser feito, mas construindo. Tudo de forma legal, termo de acordo de gestão, que é o TAG ou o TAC, né? Os dois instrumentos que nós temos com o Ministério Público que dá para ser feito, e nós vamos começar a desenvolver isso muito rápido. Tanto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, o Governo do Estado de Rondônia, o DENIT, que é um importante órgão para você fazer parceria, porque a responsabilidade, aí eu vou tirar do governo, a responsabilidade da BR, passando do Candeias até aqui, a 319, até aqui na Imigrantes, toda essa parte da entrada da cidade, a responsabilidade eu quero que seja minha. Eu não quero ver uma poeirinha, eu não quero ver uma sujeira, não quero ver um meio fio não pintado. A pessoa vai chegar aqui para Porto Velho, seja pelo aeroporto, seja pela BR-364, sentido Cuiabá, ou por Rio Branco, vai falar assim, que cidade é essa? É outra cidade. Está limpa, está organizado. Por quê? Quando a pessoa chega por um desses lugares, ou pelo porto, através do barco. Então, a chegada de quem está chegando tem que ser diferenciada. É a mesma coisa. A questão da rodoviária. Como é que vai fazer? Eu falei, governador, vai fazer ou não vai? Então, assim, nós vamos chegar no entendimento. Se for o governador, se ele falar assim, eu vou fazer, ele que faz. Se não vai fazer, eu vou fazer. Porque, assim, eu vejo que a prefeitura, a parte dela é entregar uma área para o governo e o governo vai lá e constrói. Se não for fazer, a prefeitura vai ter que fazer. Por quê? Nós temos que ter um olhar voltado para as pessoas que estão chegando em Porto Velho. E para você ter uma ideia, nós temos mais de 300 mil pessoas que visitavam, que agora parou, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O ponto mais visitado de Porto Velho, primeiro, é o Shopping Center, e o segundo é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, se você não tiver uma visão diferenciada para o setor turístico, você não muda. Um exemplo, o que custa a própria Ocatu ou qualquer outra empresa doar para a Prefeitura de Porto Velho um ônibus daquele que é aberto em cima, mesmo que tenha uma situação para o turista ir acompanhar, passar na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, subir até no Memorial do Marechal Rondon. Pode ser feito isso. Então, é questão de conversar e trabalhar. Então, são várias ideias simples, criativas, de forma dinâmica, que você dá para construir. E é o que nós vamos fazer. Eu fico muito feliz com o convite de vocês. Na realidade, eu nem fiquei preocupado como se fosse um live, parece que a gente está... foi tão bom o papo que parece que a gente está junto aqui, né? A gente está até se acostumando com esse negócio de live, que tá ficando bom. Eu fico muito feliz mesmo, essa oportunidade que vocês estão me dando, porque eu vejo que Porto Velho está desesperançosa, e o que nós temos que voltar é a esperança, porque um povo sem esperança, sem visão de futuro, visão de presente, se nós não buscarmos a retomada do crescimento, da parte econômica, eu vejo os empresários, eu tenho muito amigo empresário, muito amigo ambulante, eu tenho a Maria Neumann, que é servidora pública, mas faz um trabalho de ambulante aqui na 7 de setembro, vendendo algumas coisinhas para sobreviver. Ela falou que é o shopping dela ali na 7 de setembro. E, às vezes, não tem esse fomento, tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Então, assim, eu quero realmente olhar as pessoas com um olhar do coração, um olhar do amor, um olhar voltado a um ser humano mesmo, porque eu vejo que parece que as pessoas são só números hoje. Isso não pode acontecer. Obrigado por preencher o tempo de vocês aí. Passei, mas é porque realmente fiquei muito à vontade e foi muito bom esse papo. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós agradecemos, então, a disposição de conversar com a gente mais de 1h20 minutos. O previsto era 1 hora, mas o tempo foi rápido e a conversa foi boa. Eu quero dizer para o doutor Breno Mendes que a nossa página da Abraço Rondônia, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias,
está aí sempre à disposição, e depois da sua convenção a gente vai agendar uma nova conversa para a gente saber mais dos suas ideias, seus planos. A gente convida sempre para participar dessa conversa, às segundas, quartas e sextas-feiras, novos nomes, novas caras na política de Rondônia. Graças a Deus que a internet é livre, e a gente não tem aquela obrigação de chamar todos, como forçosamente tem que convidar todos. Não, a gente convida aqueles que a gente acha que tem muito a dar a Porto Velho e aqueles que oferecem alguma credibilidade para todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Breno Mendes. Até uma próxima, depois da convenção. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito boa noite e até a próxima. Boa noite, doutor. Boa noite.